No coração de Angola, no século XVII, uma princesa nasceu para liderar. Zacimbagaba, do reino de Cabenda, carregava a força de um povo em sua alma. Arrancada à força de sua terra pelos portugueses, jogada nas correntes da escravidão no Brasil, ela enfrentou a dor, a humilhação, o impossível. Mas dentro dela ardia um fogo que ninguém poderia apagar. Esta é a história de uma mulher que transformou sofrimento em revolução, vingança em liberdade e desespero em esperança. Prepare-se para conhecer Zacimbagaba, a princesa que nunca se curvou, a guerreira que construiu quilombos, o legado que vive em cada um de nós. A luta dela é a nossa luta e ela começa agora. Você conhece a história da princesa que virou escrava, mas nunca deixou de ser rainha? Senta aqui perto, meu filho. Deixa eu te contar uma história que vai mexer com o seu coração e mudar a forma como você vê o mundo. É a história de Zacimbagaba, uma princesa africana que os portugueses pensaram que tinham quebrado, mas que na verdade estava apenas esperando o momento certo para mostrar do que era feita. Esta não é apenas uma história de sofrimento, é uma história de vingança calculada, de inteligência que venceu a brutalidade, de uma mulher que transformou sua dor na arma mais poderosa que já existiu. Zacimbagaba foi uma princesa do reino de Cabinda, na atual Angola, pertencente ao povo Uoio. No século XVII, ela foi capturada durante as invasões portuguesas e trazida como escravizada para o Brasil, mais precisamente para São Mateus, no Espírito Santo. Mesmo escravizada, manteve sua postura altiva. Foi vendida ao fazendeiro português José Trancoso, que a torturou e violentou, mas Zacimba não se curvou. Porque não importava a situação por fora, dentro dela morava uma princesa, e princesas não se rendem. Com inteligência e paciência, ela planejou sua vingança. Agora você vai saber como foi a vingança implacável de Zacimbagaba e como ela liderou seu povo contra a escravidão. Lá longe, do outro lado do Mar Grande, numa terra que hoje chamam de Angola, existia um reino chamado Cabinda. Era um lugar bonito, com árvores altas que tocavam o céu, rios que cantavam baixinho e uma terra vermelha que grudava nos pés como se fosse abraço de mãe. Nesse reino viviam os Uoio, um povo orgulhoso e trabalhador que sabia o segredo das plantas, das estrelas e dos ventos. E nesse povo nasceu uma menina que ia mudar o destino de muita gente. Mas essa não era uma menina comum. Era uma princesa que nasceu com fogo nos olhos e ferro na alma. O nome dela era Zacimba. Desde pequena tinha aquele olhar firme, o tipo de olhar que até os adultos param para escutar. O pai dela, o rei, dizia para a rainha: "Essa menina tem o espírito dos ancestrais correndo nas veias." Zacimba aprendeu cedo que conhecimento é poder e que poder bem usado pode destruir qualquer inimigo. Mas a vida, meu filho, às vezes chega como tempestade sem aviso. Era o século XVII e uma praga estava se espalhando pela costa da África. Homens brancos com navios grandes e sede de ouro que vinham buscar gente. Não pediam, não negociavam, pegavam à força. O que eles não sabiam é que estavam prestes a capturar alguém
que se tornaria o pior pesadelo deles. Se você pensa que conhece o inferno, espere até saber o que era um navio negreiro. Agora escuta bem, meu filho, porque essa parte é pesada como chumbo no coração, mas precisa ser contada. Se a gente não conta as partes mais duras, nunca entende o tamanho da força que é preciso para sobreviver. O navio negreiro não era navio, era inferno, flutuando sobre as águas. Imagine o pior lugar que você já viu, multiplica por 100, ainda não chega perto do que era aquilo. Zacimba foi jogada no porão junto com centenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, amontoados como se fossem animais para o abate. O teto era tão baixo que ninguém conseguia ficar em pé. O cheiro, suor, medo, morte e desespero, tudo misturado. Muitos enlouqueceram. Alguns se jogaram no mar. Outros apenas olharam para o nada, como se a alma tivesse ido embora. Mas Zacimba diferente. Ficou quieta, observando tudo, decorando cada gesto dos marinheiros, cada rotina do navio, cada palavra em português que conseguia entender, porque ela sabia de um segredo: conhecimento é poder. Foi no fundo daquele porão maldito que ela conheceu Mama Ngozi, uma mulher mais velha, acorrentada ao lado dela, curandeira, guardião de segredos. "Menina", sussurrou Mama Ngozi numa noite calma, "eu vi o fogo nos seus olhos. Você tem alma de guerreira." "O fogo ainda está aceso, Mama, e vai continuar aceso até eu morrer." Mama Ngozi então ensinou algo que salvaria a vida dela: ênfase. Por fora, seja escravo obediente. Por dentro, continue sendo princesa guerreira. E quando a hora chegar, mostre quem você é. E ensinou mais, sobre uma arma invisível, um veneno. A cabeça seca e moída da jararaca, uma cobra venenosa do Brasil. Um veneno lento, mortal. Zacimba guardou aquilo como oração sagrada. A travessia durou mais de um mês. Doença, desespero, corpos jogados no mar como lixo. E a cada morte, Zacimba fazia uma promessa: sua morte não será em vão. Vou vingar você também. Quando chegaram ao Brasil, Zacimba já não era a mesma. Por fora, só mais uma escrava magra e cansada. Por dentro... E quando chegaram no porto, homens brancos apalpavam, examinavam, escolhiam quem ia comprar. E foi ali que ela encontrou o homem que mudaria o seu destino e assinaria sua própria sentença: José Trancoso. Ele a olhou nos olhos. Ela retribuiu o olhar, firme, sem medo, como leoa encarando o verme. Naquele momento, mesmo sem entender por quê, ele sentiu um arrepio na espinha. O dinheiro trocou de mãos, Zacimba virou propriedade de José Trancoso. Mas ela sabia, ninguém é propriedade de ninguém. E enquanto a carroça levava Zacimba para o interior, não era uma escrava que viajava ali. Era uma tempestade, pronta para devastar todo mundo. A Fazenda do Demônio. Quando Zacimba chegou à fazenda de José Trancoso, percebeu que tinha saído de um inferno para entrar em outro. Esse novo inferno ela conhecia melhor. Era feito de terra, suor e crueldade humana. E contra isso, ela sabia lutar. A fazenda ficava na região de São Mateus e Espírito Santo. Campos verdes, rios claros, árvores frondosas. Mas toda essa beleza estava manchada com sangue e lágrimas. José Trancoso tinha quase 1000 escravos. Homens, mulheres, crianças trabalhavam de sol a sol, plantando cana, café, cuidando do gado. Quando a carroça parou em frente à casa grande, branca e imponente como um falso palácio, Trancoso desceu do cavalo e, com aquele sorriso cruel, disse devagar, como quem fala com uma criança: "Bem-vinda à sua nova casa. Aqui você vai aprender o que é disciplina." Zacimba não respondeu.
Apenas observou. As senzalas ao longe, os capatazes armados, os olhares curiosos dos outros escravos, mas não havia medo no rosto dela. Havia cálculo, estudo, como general analisando um campo de batalha. Trancoso decidiu que ela trabalharia na Casa Grande como mucama de Dona Maria, sua esposa doente. E logo no primeiro dia, Zacimba viu e sentiu o tipo de homem que ele era. Não demorou para que a violência dele caísse sobre ela, como já caía sobre todos. Chicote, humilhação, abusos. Mas Zacimba suportou. Não por submissão, mas por estratégia. Ela lembrava das palavras de Mama Ngozi: espere a hora certa. A hora estava chegando. Dona Maria, fraca e doente, às vezes olhava para Zacimba com compaixão silenciosa, mas nunca podia protegê-la. José Trancoso era o senhor absoluto ali. Até que uma noite que não vale a pena descrever em detalhes, porque o peso dela poderia esmagar a alma de quem ouve, José Trancoso cruzou a última linha. No dia seguinte, Zacimba procurou Conceição, uma escrava mais velha, conhecedora de ervas e segredos, e com a voz fria como lâmina, disse: me ensina sobre o pó da jararaca. Conceição a olhou profundamente, vendo o fogo que já não podia ser apagado. Menina, esse caminho não tem volta. Tem certeza? Ele tirou minha terra, minha família, minha liberdade e tentou tirar minha dignidade. Não vou deixar ele respirar o mesmo ar que eu. A decisão estava tomada. E assim, Zacimba começou a preparar a vingança que faria seu nome ser lembrado para sempre. Agora você vai descobrir como uma princesa africana executou a vingança mais calculada e mortal da história. Depois daquela noite terrível, Zacimba sabia que não podia mais esperar. José Trancoso tinha cruzado o limite. Ele acreditava ser intocável, mas não conhecia a força de uma mulher com sangue real correndo nas veias. Na madrugada seguinte, ela foi até a horta escondida atrás da senzala, onde Conceição cuidava de plantas medicinais. Mama, me ensina sobre o pó que você falou, o pó da jararaca. Conceição a fitou com atenção. No olhar de Zacimba havia algo assustador e ao mesmo tempo digno de orgulho. A chama dos guerreiros prontos para destruir o inimigo. Menina, esse caminho muda quem você é. Tem certeza absoluta? Ele me tirou tudo. Não vou deixar que viva para se gabar disso. Nas semanas seguintes, Conceição transmitia um conhecimento ancestral. O segredo passava de geração em geração desde muito antes de qualquer português pisar na África. A jararaca era parente das serpentes que elas conheciam de sua terra natal. Quando morta e preparada da forma correta, sua cabeça seca podia ser moída até virar um pó fino, sem cheiro, que matava devagar. É veneno paciente, dizia Conceição. Doses pequenas misturadas na comida. A pessoa vai adoecendo aos poucos, sem saber o motivo. E sofre muito. Vai sofrer? Perguntou Zacimba sem tremor na voz. Vai sofrer, como a gente sofre, todo dia. O primeiro desafio era conseguir a cobra. Zacimba estudou seus hábitos, aprendeu onde se escondia e esperou 3 semanas. Quando encontrou uma do tamanho certo, às margens do riacho, matou-a com um golpe certeiro de pedra. A preparação foi feita em segredo absoluto. Uma lua nova, um pó amarelado guardado numa pequena cabaça amarrado junto à perna dela, escondido sob a saia. Agora vem a parte mais difícil, menina. Você vai servir ele, sorrir para ele enquanto mata aos poucos.
O plano começou numa manhã de segunda-feira. José Trancoso gostava de café forte com açúcar mascavo. Zacimba colocou uma pitada do pó no açucareiro, mexeu com cuidado e serviu. "Que café gostoso hoje!" disse ele satisfeito. "Sempre faço com maior cuidado, senhor. 2 vezes por semana, sempre pequenas doses. No primeiro mês, dores de cabeça. No segundo, emagrecimento e pele amarelada. No terceiro, pesadelos." José Trancoso dizia para todos: "Tem alguém querendo me matar." Ele estava certo. Só não sabia que a assassina era a mulher que lhe servia o café toda manhã. No 6º mês, já irreconhecível, chamou Zacimba para ficar no quarto porque tinha medo de dormir sozinho. Ela ficou, observando o homem definhar. "Me perdoa pelo que eu fiz com você", sussurrou ele. "Eu perdoo, senhor. Deus perdoa tudo." 7 meses depois, José Trancoso estava morto. Oficialmente, de doença. Na verdade, vítima da vingança perfeita. Com José Trancoso morto e enterrado, você poderia pensar que a história acabou, mas estaria muito enganado. A morte dele foi apenas a faísca que incendiaria uma revolução. Matar um homem é uma coisa, libertar um povo inteiro é outra. E Zacimba queria muito mais do que vingança pessoal. Nos dias seguintes ao funeral, algo mudou na fazenda. Os escravos olhavam para ela de forma diferente. Não era mais compaixão, era respeito, reconhecimento. Mesmo sem ela contar o que tinha feito, eles sabiam. Os oprimidos sempre sabem quando a justiça foi feita. Conceição perguntou numa noite: "Como você fez?" "Fez o que tinha que ser feito, mas isso foi só o começo." A fazenda, sem dono, virou terreno fértil para a mudança. Dona Maria estava doente e sem força para comandar. Os capatazes relaxaram. E Zacimba sabia. Aquele era o momento perfeito. Mas revolução sem planejamento é suicídio. Era preciso estratégia, aliados e disciplina. Reuniões secretas começaram, com mulheres, homens, crianças e até escravos mais velhos que conheciam cada canto da propriedade. A gente não vai fazer uma revolta burra. Vamos agir com o exército, porque isto é guerra. Primeiro, ela foi atrás dos capatazes negros, homens que haviam chicoteado seus próprios irmãos para agradar o senhor branco. O mais temido deles, Benedito, foi confrontado. Quantos dos seus irmãos você já matou para servir um homem que te desprezava? Ele tentou silenciá-la, mas a voz tremia e pela primeira vez ouviu a verdade. José Trancoso morreu apodrecendo, com medo dos espíritos dos escravos que matou. E você, Benedito, quando morrer, acha que esses espíritos vão te perdoar? Aquela conversa mudou tudo. Benedito escolheu ficar ao lado dela. Com ele vieram outros capatazes e as informações mais preciosas: número de armas, rotas de fuga, pontos fracos das fazendas vizinhas. Zacimba percebeu que não precisava libertar apenas a sua fazenda. Poderia libertar toda a região, criar um território livre onde nenhum homem branco colocaria os pés para escravizar alguém. Podemos fazer deste lugar um lar para todos que nasceram respirando liberdade. A esperança brilhou nos olhos de todos. Mas esperança sem organização não passa de sonho. Zacimba dividiu o povo em grupos, um para conseguir armas, outro para levar mensagens às outras fazendas e o grupo principal, liderado por ela, para definir a estratégia militar. Não vamos atacar como animais feridos, vamos atacar como exército treinado.
O plano era simples e mortal. Primeiro, tomar o controle da fazenda. Depois, libertar as propriedades vizinhas e reunir todos numa fortaleza natural nas matas do Riacho Doce. A data escolhida, uma sexta-feira de lua nova, a mesma fase em que Zacimba começara a envenenar José Trancoso. Mas havia um traidor entre eles, um escravo leal aos brancos que decidiu entregar tudo às autoridades. Na véspera da revolta, ele correu até a cidade e contou tudo. O delegado organizou soldados e fazendeiros armados para atacar a fazenda antes do amanhecer. Mas eles não sabiam que Zacimba já havia sentido o cheiro da traição, e o que viria a seguir entraria para a história como a emboscada perfeita. Era madrugada. O silêncio da noite só era quebrado pelo som distante dos grilos e do vento passando pelas árvores. Mas Zacimba sabia, não era uma noite comum. A lua nova deixava tudo mais escuro, perfeito para desaparecer na mata e perfeito para atacar. Um dos jovens vigias correu até ela, ofegante. "Eles estão vindo, minha rainha, mais de 20 homens, todos armados." "Então, vamos recebê-los como merecem." O plano já estava traçado. A estrada que levava à fazenda passava por um corredor natural de árvores, estreito e coberto. Um lugar onde ninguém poderia correr nem escapar de uma emboscada. Zacimba colocou os arqueiros improvisados, homens com arcos feitos de madeira de ipê e flechas envenenadas com extratos de plantas, no alto das árvores. Os mais fortes ficaram escondidos entre os troncos, prontos para fechar a passagem. E no meio do caminho, ela mesma, com um facão afiado, esperando o momento certo. O som dos cascos de cavalo se aproximava. Primeiro lento, depois mais rápido. Risadas e vozes seguras demais para quem estava prestes a morrer. Agora, num só movimento, flechas voaram de todos os lados. 2 homens caíram antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Os cavalos empinaram, assustados, jogando seus donos no chão. Gritos, correria, mas não havia para onde correr. Os homens de Zacimba surgiam das sombras como fantasmas, armados com facões, lanças e pedaços de ferro. Cada golpe era certeiro, cada passo calculado. O delegado tentou reagir, mas uma flecha cravou no ombro, caiu, gritando e foi arrastado para longe. "Não matem todos", gritou Zacimba. "Deixem alguns vivos para levar o recado." E o recado era simples. A escravidão ali tinha acabado. Em menos de 15 minutos, o que era para ser uma captura virou um massacre. O sangue corria pela estrada, misturado à lama. Os sobreviventes correram de volta à cidade, espalhando histórias de um ataque liderado por uma mulher negra, de olhar de fogo e voz de comando. Naquela noite, mais de 100 escravos foram libertos e levados para o acampamento escondido no Riacho Doce. E pela primeira vez, Zacimba sentiu o gosto verdadeiro da liberdade. Mas ela sabia, a luta ainda estava longe do fim. 6 meses depois da vitória na Fazenda Fantasma, o quilombo de Zaquimbagaba já não era apenas um esconderijo. Era uma nação livre, no coração de uma terra ainda acorrentada. Mais de 5.000 pessoas viviam ali. Africanos libertos, indígenas que fugiram das missões, portugueses pobres que abandonaram os ricos, até soldados que trocaram o uniforme pelo direito de lutar do lado certo da história. Todos tinham uma única líder, a princesa que provou que era possível vencer o sistema mais cruel do mundo. O quilombo não era feito só de cabanas e fogueiras. Era uma fortaleza,
pontes móveis que podiam sumir em minutos, trincheiras escondidas sob folhas secas, torres de observação no alto das árvores. Mas a fortaleza mais forte era feita de lealdade, de amor à liberdade e de ódio à escravidão. Cada pessoa aqui vale mais que 1000 soldados do governador, dizia Zakimba nas assembleias noturnas. Eles lutam por dinheiro, nós lutamos por nossas vidas. Durante aqueles meses, ela não esperou o inimigo, foi até eles. Seus guerreiros, os leões da liberdade, atacavam de noite, sempre com rotas de fuga planejadas, libertavam os escravos, tomavam armas e comida, mas nunca matavam quem se rendia. Não somos bandidos, somos soldados da liberdade, e soldados da liberdade não matam por prazer. Em 6 meses, mais de 20 fazendas foram libertadas, mas a cada vitória crescia também a raiva dos portugueses. O governador furioso gritava aos fazendeiros: "Se não pararmos essa mulher agora, cada escravo do Brasil vai seguir o exemplo dela." E ele estava certo. Em Salvador, no Rio, em São Paulo, o nome de Zakimba corria de boca em boca como promessa de tempestade. E a tempestade estava só começando. As vitórias do quilombo de Zacimba ecoavam como trovões pelas matas do Espírito Santo. Mas cada trovão atrai relâmpagos. E agora, os portugueses vinham com tudo. Mais de 300 soldados marchavam pela mata, guiados por bandeirantes e caçadores de escravos. Vinham armados até os dentes, trazendo cães treinados para caçar gente. Zacimba sabia que o confronto seria inevitável, mas não mostrou medo. Reuniu todos na grande clareira e falou com a voz que mantinha um povo de pé. Eles querem nos cercar, querem nos apagar da história, mas nós vamos mostrar que liberdade não se apaga. Os grupos foram divididos, arqueiros no alto das árvores, lanceiros prontos nos flancos. As mulheres, guardiãs das crianças, preparavam abrigos escondidos no interior da mata. Durante 3 dias, os sons dos tambores ecoou noite e dia. Não era música de festa, era música de guerra. Uma mensagem para o inimigo: estamos prontos. O cerco começou ao amanhecer. Mosquetes dispararam, a fumaça tomou a clareira. Zacimba, de lança em punho e olhar de fogo, avançou à frente do seu povo. Cada passo era uma declaração: vocês podem ter armas, mas nós temos algo que vocês nunca terão. O primeiro ataque foi repelido com flechas e pedras lançadas de estilingue de couro cru. Os cães, assustados com barulho e fogo, fugiram para dentro da mata. Mas os portugueses insistiam. A cada investida, mais corpos tombavam, e cada corpo caído era levado pelos companheiros para que nenhum guerreiro fosse deixado para o inimigo. A batalha durou o dia inteiro. E quando a noite caiu, o quilombo ainda estava de pé. Mas Zacimba sabia que aquela noite seria apenas uma trégua. A guerra pela liberdade estava longe do fim. A lua cheia iluminava a mata, revelando rostos cansados, mas determinados. Zacimba sabia que aquela noite decidiria tudo. Eles voltarão ao amanhecer e virão com força dobrada. Então nós atacaremos antes. O plano era ousado. Dividir o exército em 3 grupos, cercar um acampamento português e atacar no escuro, usando o fogo como aliado. Antes de partir, Zacimba caminhou entre seu povo, tocou os ombros de cada guerreiro, olhou nos olhos e disse as mesmas palavras: "Hoje, nós não lutamos só por nós.
Lutamos por cada alma acorrentada neste país. À meia-noite, os guerreiros se espalharam pela mata. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o bater acelerado dos corações. No sinal de Zacimba, uma flecha incendiária cortando o céu, o inferno começou. Cabos de pólvora foram acesos, as barracas portuguesas explodiram em chamas, gritos ecoaram no acampamento, mosquetes dispararam às cegas, atingindo apenas a escuridão. Zacimba avançou com a lança, abrindo caminho como quem corta um rio com a força dos braços. Ao lado dela, Benedito derrubava inimigos como um vendaval. Em menos de 1 hora, o que era um exército organizado virou um bando em fuga. Muitos largaram as armas e correram para salvar a própria vida. No centro do acampamento, Zacimba encontrou o comandante português ferido e de joelhos. Ele ergueu os olhos, tentando falar. Diga ao seu rei que a terra de Zacimba-Gaba nunca será terra de escravos. E o deixou viver, para espalhar a mensagem. Quando o sol nasceu, o quilombo ainda estava de pé, mas não havia tempo para celebração. A luta contra os escravos continuaria, até que o Brasil inteiro respirasse liberdade. Os anos passaram, mas o nome de Zacimba-Gaba nunca se apagou das matas nem das memórias. O quilombo resistiu por décadas, mesmo depois que a princesa já não caminhava entre seu povo. Crianças cresceram ouvindo sua voz, aprendendo que liberdade não se pede, se conquista. Ela não viu o fim da escravidão no Brasil, mas cada fazenda incendiada, cada corrente quebrada, cada vida salva, levava a marca de sua luta. Dizem que na última vez em que foi vista, Zacimba estava à beira do riacho doce, olhando para a água que corria livre. O sol nascia e os primeiros raios iluminavam seu rosto marcado pelo tempo e pelas batalhas. Sorriu e disse apenas: assim é que deve ser, sempre. Muitos dizem que ela desapareceu naquela manhã, entrando na mata como se fosse parte dela. Outros juram que ela seguiu liderando ataques em regiões distantes, usando outros nomes, sempre um passo à frente dos senhores de escravos. Mas todos concordam numa coisa: Zacimba não só foi uma princesa, foi um exército, foi um grito, foi um farol para todos que caminhavam na escuridão da injustiça. No quilombo, seu nome virou saudação. Ao amanhecer, os guerreiros batiam no peito e diziam: por Zacimba, antes de sair para lutar. Nas noites de lua cheia, as anciãs contavam às crianças como ela enfrentou o mar, o chicote, o veneno e a guerra. E venceu. Sua história viajou para além das matas do Espírito Santo. Escravos fugidos no Rio, na Bahia, em Pernambuco, repetiam seu nome como se fosse uma senha. E de alguma forma, isso lhes dava forças para continuar correndo, continuar lutando, continuar acreditando. Mesmo séculos depois, quando a escravidão foi oficialmente abolida, muitos ainda viviam acorrentados pela pobreza, pelo racismo, pela injustiça. E nesses momentos, lembrar de Zacimba-Gaba era lembrar que a luta não tinha acabado, porque liberdade não é um presente que alguém dá. Liberdade é um direito que se toma, mesmo que seja com sangue, suor e lágrimas. Zacimba provou que até o mais poderoso dos impérios pode cair quando enfrenta o coração indomável de um povo unido.
E enquanto houver uma mulher negra erguendo a cabeça, um homem pobre defendendo o que é justo, uma criança sonhando com um amanhã sem correntes, Zacimba Gaba estará viva. Que a história dela não seja apenas lembrada, mas seguida. A história de Zacimba Gaba não é apenas sobre o passado, é sobre nós, aqui e agora. Ela nos ensinou que não importa onde tentem nos colocar, se no fundo do porão de um navio, numa senzala ou nas correntes invisíveis da desigualdade, nós ainda podemos resistir. Resistir significa não aceitar que o mundo continue como está, quando ele é injusto. Ela mostrou que inteligência pode vencer força bruta, que paciência pode ser a arma mais afiada, que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Zacimba nos lembra que líderes não nascem apenas em palácios. Líderes podem nascer na dor, no sofrimento, na perda. O que define um líder é o que ele faz com a dor que recebe. Ela transformou feridas em força, transformou humilhação em estratégia, transformou escravos em soldados e soldados em vencedores. E a pergunta é: o que nós temos feito com as nossas dores? Guardamos para sofrer sozinhos? Ou usamos para construir algo que liberte outros? A luta continua. A escravidão acabou na lei, mas o espírito dela ainda tenta sobreviver em outras formas, no racismo, na pobreza extrema, na falta de oportunidades, no silêncio diante da injustiça. A luta de Zacimba Gaba continua toda vez que alguém denuncia o preconceito, toda vez que uma mulher se recusa a abaixar a cabeça, toda vez que um jovem pobre acredita que pode estudar, crescer e mudar seu destino. A liberdade que ela sonhou não é só quebrar correntes de ferro, é quebrar correntes na mente, no coração, na alma. O quilombo que ela construiu pode ter ficado na mata, mas hoje os quilombos estão nas escolas, nas comunidades, nas ruas, nas famílias que se unem para resistir e proteger uns aos outros. E cada um de nós pode ser parte desse quilombo moderno. Basta escolher, todos os dias, lutar pelo que é certo. Que a história de Zacimba Gaba não seja apenas uma lembrança bonita, mas um chamado para que cada um, à sua maneira, continue a batalha que ela começou. Os anos passaram, mas o nome de Zacimba Gaba nunca se apagou das matas nem das memórias. O quilombo resistiu por décadas, mesmo depois que a princesa já não caminhava entre seu povo. Crianças cresceram ouvindo sua voz, aprendendo que liberdade não se pede, se conquista. Ela não viu o fim da escravidão no Brasil, mas cada fazenda incendiada, cada corrente quebrada, cada vida salva, levava a marca de sua luta. Dizem que na última vez em que foi vista, Zacimba estava à beira do riacho doce, olhando para a água que corria livre. O sol nascia e os primeiros raios iluminavam seu rosto marcado pelo tempo e pelas batalhas. Sorriu e disse apenas: assim é que deve ser, sempre. Muitos dizem que ela desapareceu naquela manhã, entrando na mata como se fosse parte dela,
Outros juram que ela seguiu liderando ataques em regiões distantes, usando outros nomes, sempre um passo à frente dos senhores de escravos. Mas todos concordam numa coisa: Zacimba não só foi uma princesa, foi um exército, foi um grito, foi um farol para todos que caminhavam na escuridão da injustiça. No quilombo, seu nome virou saudação. Ao amanhecer, os guerreiros batiam no peito e diziam por Zacimba antes de sair para lutar. Nas noites de lua cheia, as anciãs contavam às crianças como ela enfrentou o mar, o chicote, o veneno e a guerra. E venceu. Sua história viajou para além das matas do Espírito Santo. Escravos fugidos no Rio, na Bahia, em Pernambuco, repetiam seu nome como se fosse uma senha. E de alguma forma, isso lhes dava forças para continuar correndo, continuar lutando, continuar acreditando. Mesmo séculos depois, quando a escravidão foi oficialmente abolida, muitos ainda viviam acorrentados pela pobreza, pelo racismo, pela injustiça. E nesses momentos, lembrar de Zacimba Gaba era lembrar que a luta não tinha acabado. Porque liberdade não é um presente que alguém dá. Liberdade é um direito que se toma, mesmo que seja com sangue, suor e lágrimas. Zacimba provou que até o mais poderoso dos impérios pode cair quando enfrenta o coração indomável de um povo unido. E enquanto houver uma mulher negra erguendo a cabeça, um homem pobre defendendo o que é justo, uma criança sonhando com um amanhã sem correntes, Zacimba Gaba estará viva. Que a história dela não seja apenas lembrada, mas seguida. Aqui, pare por um segundo e sinta o peso do que Zacimba Gaba nos deixou. Ela não apenas sobreviveu, ela construiu comunidades, construiu esperança, construiu um legado que nos diz: você não está sozinho na sua luta. A segunda lição dela é sobre construir pontes. Pontes entre você e seus sonhos, entre você e os outros, entre o que você é hoje e o que você pode ser amanhã. Eu quero que você feche os olhos por um momento e sinta a força que pulsa dentro de você. Zacimba Gaba nos deixou uma última lição, uma que ecoa mais alto que todas: nunca desista. Não importa o quão escura seja a noite, o quão pesado seja o fardo, o quão impossível pareça o caminho. Dentro de você há um guerreiro, uma guerreira que nasceu para vencer. E esse guerreiro só precisa de uma coisa: sua escolha de nunca parar de lutar. A vida vai te testar. Vai te derrubar, te fazer questionar seu valor, te fazer querer jogar tudo para o alto. Talvez seja a exaustão de correr atrás de um sonho que parece distante. Talvez seja a dor de ouvir que você não é bom o suficiente. Talvez seja o peso de um passado que te puxa para trás. Zacimba enfrentou tudo isso e mais, mas ela nunca desistiu. Ela escolheu lutar, dia após dia, porque sabia que o guerreiro dentro dela era maior que qualquer obstáculo. E o mesmo vale para você. Nunca desistir não significa nunca falhar. Zacimba caiu, mas se levantou. O fracasso não é o fim, é apenas uma parte do caminho. Cada vez que você tenta de novo, cada vez que enfrenta o medo, cada vez que se recusa a deixar a dúvida vencer, você está honrando o legado dela. Você está provando que o guerreiro dentro de você é mais forte que qualquer tempestade.
Os obstáculos, pobreza, discriminação, insegurança são reais, mas não são maiores que você. Zacimba nos mostra que a persistência é o que transforma sonhos em realidade. Como nunca desistir na prática? Faça uma promessa a si mesmo hoje. Prometa que mesmo quando tudo parecer perdido, você vai tentar mais uma vez. Prometa que vai buscar ajuda quando precisar, de um amigo, de um professor, de uma comunidade. Prometa que vai lembrar de Zacimba quando o desânimo chegar. Cada dia que você escolhe lutar é uma vitória. Cada passo, por menor que seja, é uma prova de que o guerreiro dentro de você está vivo e pronto para vencer. Pense nos desafios que você enfrenta agora. Eles são grandes, sim, mas você é maior. Zacimba enfrentou um sistema que queria destruí-la e ainda assim ela deixou sua marca no mundo. Você pode deixar a sua. Cada vez que você se levanta, cada vez que enfrenta o medo, cada vez que ajuda a outro a se erguer, você está continuando o que ela começou. Você é o legado dela. Você é o guerreiro, a guerreira que ela sabia que poderia existir. Nunca desista. Não porque é fácil, mas porque é quem você é. O guerreiro dentro de você não se rende. Ele luta, ele persiste, ele vence. Zacimba nos ensina que a vitória não é o fim da jornada, é cada passo que você dá na direção dos seus sonhos. Então levante-se, tente de novo, acredite de novo, porque você é mais forte que qualquer obstáculo e o mundo precisa da sua luz.